Olá pessoal, saudações a todos. Como combinado em sala de aula, vou dar início aqui ao vídeo em que vai falar da minha proposta para a disciplina e meu interesse de pesquisa na tese de doutorado. Então, como explicado em sala de aula, a minha proposta é voltada para aplicativos de monitoramento de saúde. E a ligação que isso existe entre a minha tese é justamente o tipo de externalidade que isso pode trazer para o consumidor desse tipo de produto, desse serviço. Então, externalidades existem vários tipos delas, né? Aqui eu vou dar primeiro uma contextualização daquilo que eu quero apresentar para vocês. Em seguida, eu vou mostrar que, através das perguntas de vocês, eu pude dividir as perguntas em 3 dimensões, né? A dimensão de segurança, a dimensão de uso e a dimensão de aplicação em si, certo? Então, de início, vou começar com uma contextualização em que talvez seja possível responder já pelo menos 2 ou 3 perguntas com base no interesse de vocês, certo? Como eu falei, meu interesse existe em externalidades, dadas as externalidades do consumo, né, de comportamento de consumo, como por exemplo o que acontece com o consumo do tabaco, através do consumo do tabaco, através do consumo do álcool, quais são as consequências do uso de defensivos agrícolas, do fast food, por exemplo, mas há também externalidades positivas. Das que eu citei negativas, existem outras positivas. E a principal positiva que eu vou destacar agora é relacionada à proposta para a disciplina, justamente aplicativos de monitoramento de saúde, que a gente chama de mHealth, certo? Então, numa contextualização voltada especificamente para os aplicativos de monitoramento, né? Existe uma relevância social para isso, para essas tecnologias móveis, que envolve a interatividade de grupo, já que esses aplicativos já se voltam para uma preocupação do indivíduo como pertencente de uma rede social. Então ele já pode compartilhar esses dados, ele já pode informar para outros como é que está se dando o monitoramento dele, como é que se dá principalmente as atividades físicas dele, né? Então, o aplicativo de monitoramento de saúde envolve não só atividade física, mas monitoramento de aspectos da saúde para cardíacos, para diabéticos, e isso já é um modelo de negócio que existe, né? É um modelo de negócio que já é real. Então, voltando ao tema das redes sociais e a influência desses aplicativos e a sua influência nesses aplicativos, né? O ponto positivo é esse, que você pode se sentir membro de uma rede. O ponto negativo é justamente que isso pode gerar angústia e ansiedade, né? Outro ponto positivo volta-se para a produtividade, pela possibilidade do ambiente multitarefa proporcionada pela ubiquidade, né? Então, onde você abre um aplicativo aqui num ambiente, 3, 4, 5 horas depois você abre o mesmo aplicativo, a mesma tela está lá e você pode continuar o seu trabalho de onde você parou, certo? Então, há estudos que já falam desse fenômeno da ubiquidade, né, nos aplicativos de monitoramento de saúde, né? E existe um artigo, um estudo que fala justamente nisso, né? Então, vou deixar disponível aqui. Sempre que eu falar em um artigo, eu vou colocar esse artigo, os dados desse artigo aqui embaixo, com o nome do artigo, periódico, o autor. Então, vocês vão poder ter acesso e vão poder verificar o quanto é interessante já e o quanto isso já tá se voltando como fronteira, já está virando fronteira de pesquisa na área de monitoramento, na área de saúde. Então, é uma transdisciplinaridade, certo? E em relação a isso, ao consumo desse tipo de ferramenta, existe a preocupação em se o acesso é democrático ou não. Então, a democracia nesse acesso, a questão democrática nesse acesso se dá com o consumo dos smartphones. Então, vai a reboque, logo porque a tendência já se direciona para que esses dispositivos, esses smartphones, esses tablets já tragam embarcados esses aplicativos de monitoramento de saúde. A Samsung já está fazendo isso. Quem comprou aparelhos da Samsung recentemente, pode ver que esse aparelho já vem embarcado, esse aplicativo, quer dizer, já vem embarcado, e ele é fabricado pela própria Samsung, por exemplo, pelo próprio fabricante de celular, ou por uma empresa especializada em fazer esses aplicativos, né? Então, isso já é uma tendência. Uma pesquisa, né, que foi realizada pelo Instituto Pew Research Center, né, sobre a internet, sobre esses hábitos de consumo relacionados ao monitoramento da saúde, feita nos Estados Unidos, constatou que metade dos proprietários já utilizam dispositivos para
monitorar e para coletar dados sobre a sua saúde. Sendo que 1/5 dos aparelhos já trazem esses aplicativos nativos, já trazem os aplicativos vindo de fábrica. Então, o mercado, as empresas, as corporações já enxergaram essa tendência, é uma tendência que já existe, certo? Então, o primeiro aspecto voltado para isso, privacidade e segurança. Os dados são disponibilizados como qualquer outro aplicativo. Então, a segurança é a mesma. A privacidade de um aplicativo de monitoramento é a mesma de qualquer outro app. A diferença ainda está no gap de mercado que se abriu, em que modelos de negócio se fazem valer para garantir a saúde do indivíduo baseado em heurísticas de análise preditiva. Tem uma reportagem do Google que fala sobre o sistema de buscas relacionado à prevenção de epidemias de gripe, por exemplo. Isso é uma forma de monitoramento, que isso pode ser utilizado pelo poder público, ok? Então, o ponto negativo é que, como qualquer outra informação disponibilizada, pode ser utilizada pelo mercado por objetivos espúrios, né? Como, por exemplo, induzir o indivíduo a adquirir um serviço ao qual ele não precisa. Isso se daria por meio de um método invasivo de abordagem. Então, a gente já vive essa questão da invasão, da invasividade, né? Então, é um ponto negativo desses aplicativos, né? Contudo, esse ponto contrário a esse ponto, há algo que a gente pode trazer de positivo, que é definir uma espécie de segmentação de mercado e modelar serviços com base nesses dados coletados, né? E esses modelos de negócio estariam entre o sistema de saúde, né, o sistema público principalmente, que seria interessante, ou privado, né, isso não impediria do privado transacionar, com as informações que o paciente, que o indivíduo vai disponibilizar naquele aplicativo, né? Então, há estudos que tratam dessa segurança, né? Esse estudo vai estar aqui, e esse estudo ele trata como solução a encriptação dos dados, né? Encriptados pelo indivíduo que fornece os dados e desencriptados pelo outro lado, que é o sistema de saúde pública, né? Em relação ao uso, a gente parte de uma concepção de que há um número cada vez maior de pessoas aderindo a atividades físicas, né, em todos os lugares, não só por motivos estéticos, mas também por identificar que esses aplicativos também podem ser uma ferramenta de incentivo a práticas saudáveis, né? Eles estão realmente ajudando as pessoas a fazer os exercícios corretos. Agora sim, apesar de proporcionarem um bom conjunto de informações e a combinação delas não substituírem a atividade o papel de um médico, o papel de um educador físico, de um nutricionista, né? Isso é importante para que o consumidor, aquele que vai baixar o aplicativo, então já tem um aplicativo nativo, é importante que ele tenha em mente aqueles termos e condições que o aplicativo oferece na hora da sua instalação, né? O que poucas pessoas leem, pouca gente lê. Isso é um perigo, é um ponto negativo, mas a melhor forma de utilização é fazer uma combinação entre o que esse aplicativo oferece e o que o profissional de saúde indica e direciona. Ou seja, é interessante utilizar, ele incentiva a prática física, mas ele não substitui o profissional. O profissional é que vai saber o que fazer com essa informação. Então, é preciso fazer essa ligação, ok? Em relação às aplicações, nós temos duas divisões, né, quanto ao monitoramento de saúde. São 2 eixos. O primeiro eixo diz respeito aos aplicativos em si, desenvolvidos única e exclusivamente para isso, que vão embarcados em algum dispositivo, né? E aqui o modelo de negócio é aplicado às suas funções, né? Como uma rede social, por exemplo, né? Temos 2 exemplos que são clássicos, tem o Runkeeper e temos o Strava, né? Voltados para a atividade física. Temos, por exemplo, o Tecnonutri, voltado para fins de nutrição, fins nutricionais, né? Gestão alimentar. Relembrando, não substitui o papel de um profissional da área, de um educador físico ou de um nutricionista. Apenas complementam e fornecem uma maior facilidade, mais informações, melhores tomadas de decisões, né? Esse foi o primeiro eixo. O segundo eixo cabe os dispositivos em si, né?
que eles têm tanto o hardware como o software projetados para monitoramento e que também começam a se enveredar pelas redes sociais, né? Mas que o seu foco não é apenas monitoramento de saúde, né? Ou atividade física. Então são organizações ou corporações que fabricam dispositivos que são voltados para quaisquer outros fins, mas que viram esse mercado e começaram a adotar esse mercado como uma unidade estratégica de negócio. Vou citar também mais 2 exemplos, 2 empresas, uma chamada Suunto e a outra chamada Garmin, né? Elas se encaixam também no sentido dos wearables, né? Que são as tecnologias vestíveis, que também têm em seu mote o monitoramento de saúde, né? Então, empresas como a Apple, que acabou de lançar o Apple Watch, se interessaram pelo mercado e já começaram a voltar seus olhos e ver que isso é uma mina, ok? Então, também existe um artigo que fala sobre as tecnologias wearable, né? Em relação à lucratividade, tanto os aplicativos, né, quanto esses dispositivos, através deles é possível fazer um ganho com a lucratividade, um ganho real, principalmente com os aplicativos, né? É garantida quando os embarcados nos dispositivos de fábrica, muitas vezes eles já vêm embarcados, né? Eles vêm na versão light e você se interessa pelo aplicativo e acaba adquirindo a versão Pro, versão completa, onde você pode ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo, né? E pode haver, quem sabe, no futuro, uma parceria com o poder público para que possa haver o desenvolvimento de aplicativos específicos, né, ou com clínicas especializadas, quem sabe, onde o médico dê suporte ao paciente, monitorando sua saúde, seus hábitos monitoramente, e assim poder tomar decisões mais eficazes, né? Isso pode ser uma questão de saúde pública, de solução de problemas de saúde pública, né? Quanto aos dispositivos que eu citei aqui, como o Apple Watch, por exemplo, a lucratividade vem do preço em si, vem da venda do hardware, do dispositivo em si, né? Que infelizmente no Brasil ainda é meio salgado, mas já existem opções acessíveis no mercado. Então, esse foi um pouco da apresentação, né? O tempo é mínimo, mas acho que deu para dirimir algumas perguntas, fazer um apanhado sobre o que é de interesse, né? Ao final, eu vou disponibilizar alguns links, alguns artigos, principalmente os que eu utilizei aqui, e o livro que pode dar base, aliás, que dá base aos interesses de pesquisas. Tem vários artigos sobre o tema e ele está na fronteira da pesquisa nessa questão, nessa proposta, ok? Então, pessoal, obrigado, agradeço pelas perguntas, foram todas bem encaixadas ao que eu queria responder, não tive dúvida nenhuma delas, não tive nenhuma dúvida, foi possível elaborar respostas e identificar padrões que podem atender e que podem fazer com que essa proposta possa ser desenvolvida. Obrigado, pessoal.